Kailane, o que apareceu pra gente no Instagram? Hoje o Instagram tá muito movimentado aqui, tem bastante perguntas sobre a termoablação. É uma pergunta muito frequente a questão da termoablação. Então vamos esclarecer para todo mundo o que é a termoablação e como é que é feita aqui a termoablação, né? Então, a primeira pergunta é qual o tempo de recuperação da termoablação? Pode variar de paciente para paciente, mas geralmente 24 horas após o procedimento o paciente já consegue trabalhar. Então vai fazer suas rotinas, obviamente se não for uma rotina muito puxada, já consegue no dia seguinte já executar suas atividades, né? Se for algo mais puxado, a gente espera pelo menos 7 dias. O tratamento de escleroterapia tem um tempo estimado ou não? O tempo de tratamento pode variar. Tem pessoas que têm poucos vasos, outros menos. E às vezes pode enganar a gente também. Tem paciente que tem poucos vasos, mas vasos difíceis de tratar. Eu costumo falar o seguinte, assim como o vaso não vem rápido, ele não volta rápido. Então pode durar em torno de 3 meses, tá? Que é o mais habitual aí no tratamento de vasinhos. A próxima pergunta é: uma menina de 15 anos, ela fala que ela tem muita dor para qualquer tipo de procedimento e ela gostaria de fazer escleroterapia, mas ela tem a dúvida se dói muito e se seria possível com ela ser tão sensível à dor assim. Aqui na Clínica Intervi nós temos o aparelho de anox. O anox é um misturador de gases em que a gente usa oxigênio e óxido nitroso para fazer com que o paciente tenha diminuição de dor e diminuição de ansiedade. Então dessa forma, diminui a dor, diminui a ansiedade. Minha amiga falou que as varizes dela, por ser um avermelhado, é mais fácil de sair do que as mais escuras como a minha. É verdade ou não, doutor? Boa pergunta, Helene. Essa pergunta é muito frequente aqui. As varizes avermelhadas, aqueles vasinhos mais finos e avermelhados, eles enganam, né? Esses vasinhos, eles são difíceis de tratar, são difíceis de sair. Então os vasinhos, aqueles que são, às vezes chamam até mais atenção, mais escuros e talvez de um calibre até um pouco maior, eles são mais fáceis de tratar do que os vasinhos mais finos e avermelhados. Então, mais escuro, geralmente, é mais fácil de tratar do que aqueles mais clarinhos. Então a amiga dela deu informação contrária, né? A informação foi o contrário aí. Aí o telefone foi sem fio. Tem uma paciente aqui que falou que ela tomou a hack anestesia para fazer uma cirurgia no qual ela não citou. E aí ela perguntou se a termoablação é feita com hack anestesia, porque ela tem muito efeito colateral quando volta da anestesia. Certo. Tem muito paciente que tem medo de fazer qualquer tipo de cirurgia, qualquer tipo de procedimento, devido aos efeitos da hack anestesia. É uma anestesia na coluna, invade a coluna e tudo mais. A termoablação, a gente faz aqui como um procedimento minimamente invasivo. Como é isso? Nós fazemos uma anestesia local para o paciente, no local de tratamento da veia safena. O que acontece? O procedimento ele fica menos invasivo, não precisa fazer a hack anestesia. E o procedimento fica muito mais tranquilo, né? Tem uma paciente perguntando com quantos anos já pode fazer a termoablação? Não tem idade, tá? É mínima e não tem idade máxima, tá? O que a gente avalia é o tal do risco cirúrgico. Imagina o seguinte, uma cirurgia de varizes pelo método convencional, ela tem alguns riscos, que é a hack anestesia, que é o corte que é feito, né? A cirurgia de termoablação, como ela é feita por uma punção, tem muito menos riscos envolvidos. Paciente muito jovem, que necessite fazer, já tivemos pacientes de 17, 16 anos com um grau avançado de doença venosa aqui. Então precisou-se fazer essa termoablação. E já tivemos pacientes idosos com idade de 70, 75 anos, em que, pelo risco cirúrgico, né, são pacientes que estavam muito bem clinicamente, eles foram candidatos à termoablação. Então, depende muito de como o paciente está. O paciente mais novo, se ele houver necessidade de indicação da termoablação, dá para fazer. O paciente mais velho, se tiver um risco cirúrgico adequado, se não tiver muita comorbidade, visto que é um procedimento minimamente invasivo, a gente pode lançar a mão da termoablação. O que acontece é, às vezes o paciente tem 75, 80, 85 anos. Nesse momento, para ele, pode ser que a termoablação não seja tão adequada, a gente tem outros recursos. Não sei se você já ouviu falar da espuma. A espuma é uma aplicação na veia, aí pode ser veia safena, né? Pode ser uma veia mais calibrosa, em que às vezes chega a abrir até ferida, às vezes manchar a perna, abrir ferida. Então dessa forma, quando a gente faz uma aplicação nessa veia com a espuma, a gente consegue tratar essa doença. Então para tratamento de doença, a espuma ela é uma excelente opção, mas só que quando o paciente está procurando a estética, a espuma talvez não seja o melhor. Então a gente tenta buscar sempre o equilíbrio na consulta. O que incomoda você? A doença
ou a estética, ou os dois. Aí a gente tenta adequar o que a gente tem de recurso, de tratamento, ao tipo de doença específica do paciente, também associado às comorbidades, ao risco cirúrgico desse paciente. Resumindo aqui, não basta o paciente ter só a indicação do procedimento de correção daquela veia. Precisa não ter contraindicação também para aquele tipo de procedimento. Então a gente associa o que dá para fazer para esse paciente, o que pode ser indicado para esse paciente, o que é contraindicado para esse paciente. Alguns grupos de pacientes vão precisar selecionar essa coluna aqui do que é indicado para ele e do que é contraindicado para ele. Dessa forma a gente consegue fazer a adaptação e a especificação do caso do paciente. Um pouco no que você explicou agora, tem uma pergunta aqui que fala: somente em ter varizes eu tenho que fazer a termoablação ou ela é recomendada por algum outro tipo de doença? Perfeito. A termoablação, ela é feita por um problema chamado insuficiência venosa. A veia que, em vez de estar voltando o sangue, ele vai do pé para o sentido do coração, em vez de estar voltando esse sangue, às vezes volta um pouco, mas daí volta para o local de origem. Então vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, esse sangue fica mais parado. Então dessa forma, tem paciente que tem esse problema, tem a insuficiência venosa, mas só que não tem a apresentação de varizes. Então esse paciente, mesmo não tendo varizes, ele pode ter a indicação do tratamento da insuficiência venosa. Por quê? Às vezes, mesmo não apresentando varizes, ele tem os sintomas da doença venosa: dor, sensação de peso, cansaço nas pernas, inchaço, cãibra. Então, se o paciente tiver uma insuficiência venosa associada ao sintoma venoso, é o tal sintoma de doença. Então, esse paciente ele pode fazer a termoablação mesmo tendo aquelas varizes expostas, aquelas varizes externas, vamos dizer assim, tá? E também o paciente que não tiver nenhuma variz e estiver sentindo dor, essas coisas, também pode ser indicada a termoablação. Então, Pode ser indicada a mesmo termoablação. não tendo varizes aparentes. Pode sim. Eu tenho varizes desde os meus 17 anos, hoje eu tenho 42 anos. Será que ainda dá jeito, doutor? Dá jeito. Tem paciente que às vezes demora a procurar, né, o tratamento. Às vezes por medo, às vezes por desconhecimento do que pode acontecer, do que tem de recurso para se tratar. Mesmo essas varizes sendo de longa data, dá para se tratar sim. Com a doença venosa, ela vai aumentando com o tempo. Então, essa varizes, ela vai aumentando e pode aumentar o que a gente chama de evolução da doença, que é aumentar o CEAP, que é uma classificação clínica das varizes. Então, essas varizes, ela pode ir do 1 até o 6. As varizes que eram mais fácil de resolver antigamente, ela vai com o tempo aumentando o calibre e pode se tornar um pouco mais trabalhosa de resolver. Ou pode ter uma mancha, ou pode evoluir para o último estágio da doença chamado ferida, né? Então, dessa forma, o tratamento, quanto antes, melhor, para evitar essa progressão, tanto do ponto de vista estético de manchas, que a gente chama de hipercromia, né? Quanto a ferida, que é o último estágio da doença. Sou diabética e ouvi falar que o tratamento para varizes de escleroterapia é feito com glicose. Isso afetaria eu por ser diabética? Na alimentação normal, nós temos ali uma ingestão de carboidrato, né? Você come lá arroz, feijão, enfim, tem um grau de caloria ali nessa refeição. Então, a aplicação de varizes, apesar de poder ser feito com glicose, a tal glicose 75% ou outras porcentagens, não eleva tanto a glicemia a ponto de prejudicar um paciente que é diabético. A alteração é mínima, quase que imperceptível. Então, dessa forma, um paciente diabético sim pode fazer tratamento com escleroterapia. As varizes são causadas por qual motivo? As varizes têm causa multifatorial. Pode ter doença, história familiar, pode ter história familiar de varizes, pode ser por tabagismo, pode ser por excesso de peso, pode ser por excesso hormonal, né? São vários fatores de risco que envolvem a causa da varize. Um bem frequente aqui pra gente é história familiar. História familiar de varizes e sexo feminino também, que é outro, são os fatores mais importantes. Homem e mulher, ao longo da idade, mais jovens, a porcentagem de varizes em mulher é muito maior do que em homem. Então, ao longo da vida, vai se igualando essas porcentagens. Porém, a mulher, ela se cuida mais, ela se trata mais. Então, qualquer coisinha a mulher já procura. Então, qualquer sintoma inicial ela já procura. O homem não, às vezes ele espera muito a questão do tratamento. Tenho vontade de fazer a termoablação porque já pesquisei e sei que seria o melhor pra mim. Mas alguns amigos comentam que não pode fazer exercício físico. É verdade ou não? Exercício físico hoje, né, o mundo está muito rápido. Então, as pessoas não podem parar muito tempo. E dessa forma,
os tratamentos hoje precisam atender a essa necessidade. Hoje a termoablação, a gente pede para o trabalho 24 horas para voltar ao trabalho. Obviamente cada um respeitando o seu corpo, então uns em 24 horas vão estar ok, outros em 48 horas, né, para voltar ao trabalho. A atividade de musculação, academia e tudo mais, eu falo assim, no dia seguinte você pode malhar membro superior, mas membro inferior a gente espera pelo menos uns 7 dias. E daí quando vai voltando respeitando o seu corpo. E se tiver algum hematoma, algum roxo, usa meia elástica para ajudar ali no retorno e fazer da forma mais confortável possível a atividade física em si. Legal, obrigada, doutor, por tirar aqui as dúvidas do pessoal do Instagram. Creio que amanhã já tem muito mais para você responder. E é isso, a gente fica por aqui, né? Obrigado, Karen, à disposição.